Olá, olha, uma única semana, lá em abril de 2026, foi o suficiente para chacoalhar o cenário global inteiro. A gente está falando de uma crise militar no Oriente Médio que gerou ondas de choque na economia mundial. Então o que a gente vai fazer aqui é conectar esses pontos, sabe, para entender como tudo isso se desenrolou e, claro, o que significa para o Brasil. Nosso roteiro é o seguinte: a gente começa no epicentro da crise, lá no Oriente Médio, depois vamos seguir os rastros que essa crise deixou na economia global e ver como a diplomacia brasileira reagiu. Daí, mudamos o foco para uma iniciativa-chave aqui no Atlântico Sul e, no final, a gente conecta tudo isso com o grande cenário de energia e clima. Tudo começa com essa pergunta que é central. O que acontece quando uma das artérias comerciais mais importantes do mundo simplesmente fecha? A resposta, que se desenrolou lá no Estreito de Hormuz, foi o que deu início a uma cadeia de eventos com consequências bem duradouras. Então, vamos direto para o epicentro da instabilidade, o Golfo Pérsico, uma região onde qualquer faísca pode literalmente incendiar o comércio e a estabilidade do mundo todo. A semana foi, assim, um verdadeiro turbilhão. A escalada foi muito rápida. Olha só, dia 7 de abril, bum, Estados Unidos dão um ultimato para o Irã. A tensão explode. Poucas horas depois, vem um anúncio de cessar-fogo. Um alívio, né? Só que essa paz era frágil demais. Porque já no dia seguinte, dia 8, Israel ataca o Líbano. Aí o Irã acusa Israel de quebrar a trégua. E como se não bastasse, os UAS ainda vão lá e impõem novas tarifas, jogando mais lenha nessa fogueira toda. Enquanto isso, no Conselho de Segurança da ONU, a tentativa de aprovar uma resolução para usar a força e reabrir o estreito foi bloqueada. China e Rússia usaram seu poder de veto. É um movimento clássico da política das grandes potências que, na prática, impediu uma ação militar conjunta e manteve o impasse. E claro, essa tensão toda não ficou só no Golfo Pérsico. Ela se espalhou como uma onda de choque, abalando a economia global de verdade. O curso da guerra é uma coisa devastadora. Uma pesquisa do FMI mostra que um conflito armado causa, em média, uma queda de 7% na produção de um país. Isso em apenas 5 anos. É um número que revela o impacto econômico profundo e duradouro que esses confrontos têm. E claro, esse impacto global acabou chegando aqui no Brasil. Não teve jeito. O Banco Mundial precisou revisar a previsão de crescimento da nossa economia para 2026. A projeção, que era de 2%, caiu para 1,6%. E o motivo principal para essa queda? Exatamente, a crise no Oriente Médio. É um exemplo perfeito de como um evento do outro lado do mundo afeta a gente diretamente. Mas o problema vai muito além da revisão do PIB. A crise gerou um verdadeiro efeito dominó. O fechamento do Estreito de Hormuz causou um caos na logística do petróleo, o que fez os preços dispararem. A Europa sentiu isso na hora, com escassez de energia. E, obviamente, nas regiões mais próximas ao conflito, a inflação e a desvalorização da moeda só pioraram. Diante de todo esse cenário, fica a pergunta: como o Brasil se posicionou nisso tudo? Bem, a resposta está na atuação da diplomacia brasileira. A resposta do Itamaraty foi bem equilibrada. Veja bem, no dia 7, o Brasil apoiou o cessar-fogo e pediu calma a todos. Mas já no dia 8, a posição foi mais firme. Condenou os ataques de Israel ao Líbano e exigiu o cumprimento da Resolução 1701 da ONU, que pede o fim das hostilidades na região. Foi uma diplomacia que buscou o diálogo, mas sem deixar de condenar as ações militares. Aliás, essa postura de buscar soluções pacíficas é uma marca da política externa brasileira. Na verdade, poucos dias antes, o Brasil já tinha reafirmado seu apoio a negociações na questão das Malvinas, o que mostra uma coerência, sabe? Uma prioridade clara no diálogo diplomático. Mas a diplomacia brasileira não foi só reativa. O país também assumiu um papel bem proativo numa vizinhança que é estratégica, o Atlântico Sul. Para a gente entender o próximo passo, precisamos conhecer a ZOPACAS. É a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Basicamente um fórum que reúne 24 nações com um objetivo muito claro: promover a cooperação e manter o Atlântico Sul livre de armas nucleares. E aqui está o ponto crucial. No dia 9 de abril, bem no meio dessa turbulência toda, o Brasil assumiu a presidência das OPACAS. É um movimento estratégico que reforça o papel do país como um promotor de segurança numa área vital, justamente no momento em que o mundo mais precisa de zonas de estabilidade. Agora vamos ampliar um pouco a perspectiva, porque no fundo toda essa crise gira em torno de combustíveis fósseis, né? E isso nos leva a uma questão muito maior, o cenário global de energia e clima. É interessante que, enquanto o mundo olhava para um conflito por rotas de petróleo, uma revolução silenciosa estava acontecendo.
Dados da IRENA, a Agência Internacional de Energia Renovável, mostram que, em 2025, as fontes renováveis atingiram quase metade de toda a capacidade de energia do mundo. Isso é uma transformação, assim, monumental. E esse gráfico mostra quem está liderando essa revolução: China, Estados Unidos e União Europeia. Juntos, eles foram responsáveis por quase 80% de todo o crescimento em 2025. E aí a gente vê um paradoxo. As mesmas potências que estão envolvidas em tensões geopolíticas são as que mais avançam na transição para uma nova matriz energética. Só que essa transição não é igual para todo mundo. Em total contraste, a gente vê o caso de Cuba, enfrentando uma crise de combustível gravíssima. A situação, que já era pior por causa do embargo americano, se deteriorou tanto que a ONU precisou criar um plano inédito para importar combustível para a ilha. Isso mostra como as velhas tensões geopolíticas ainda criam crises energéticas e humanitárias bem reais. No fim das contas, a gente viu uma crise regional gerar impactos globais. E ao mesmo tempo, vimos o Brasil liderando uma iniciativa de cooperação aqui do lado, no Atlântico Sul, as OPACAS. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Em um mundo onde as crises estão todas interconectadas, será que a cooperação regional é a nova superpotência?